Bom dia ou boa tarde. Vamos iniciar aula complementar e vamos tratar do estudo do triângulo. Vamos estudar bastante coisas do triângulo. Então, a primeira coisa, nomenclatura. Um triângulo tem esses biquinhos aqui, ó. Costumamos pôr letras para nos referirmos. A, B, C. Só que na matemática não chamamos de biquinhos. Ele recebe o nome de vértices. Vértices. Então, os vértices desse triângulo tem o vértice A, tem o vértice B e o vértice C. Quando a gente coloca nomes nos vértices, nós conseguimos também nos referir aos lados. O triângulo tem 3 lados, né? Então, lados. Como que eu escrevo aqui? Lado AB, por exemplo. A gente põe um risquinho em cima, uma representação, quando a gente vê isso aqui, significa que eu estou me referindo ao lado AB. Esse lado aqui, ó, de A até B. E tem 3 lados, né? Eu tenho o lado também AC, que é esse lado aqui, ó. Então, tem o lado AC. E tem o lado também CB. Nada impede que você chame BA, é o mesmo lado. Aqui significa os extremos do lado, ó, as duas pontas que vão formar o lado. Então você pode falar, ao invés de AC, você falar CA, e ao invés de CB, você falar BC. Além de lados, o triângulo tem ângulos. Ângulos é a abertura, ó. Essa aberturinha entre o lado BA e o lado BC é o ângulo. Temos outro ângulo aqui. Temos outro ângulo aqui. Sabe, usando essas letrinhas, também você consegue se referir aos ângulos dessa maneira, ó. Eu vou me referir a esse ângulo. Eu coloco A, e para diferenciar, que eu não estou falando do pontinho A, estou falando do ângulo que está aqui perto do biquinho A, eu ponho um chapéuzinho em cima. Isso quer dizer que eu estou interessado no ângulo cujo vértice é o A. E esse daqui, como que chamaria? B e põe um chapéuzinho em cima. E esse daqui? C e põe um chapéuzinho em cima. Aqui é a nomenclatura, os nomes. Vamos para o próximo passo. Suponha que você tem um triângulo. Vou pôr nomes aqui aos biquinhos, né? A, que são os vértices, B e C. Existem 2 conceitos super importantes. Perímetro e área. O perímetro desse triângulo é a soma dos lados. Perímetro é o contorno. Então, para eu descobrir o perímetro desse triângulo, o que eu tenho que fazer? Pegar o lado AB, ó, já estou usando a nomenclatura que a gente acabou de ver. Ó. Pego a medida do lado AB, mais a medida de BC, mais a medida de CA e somo tudo. Esse é o perímetro, é o contorno. A área, ele está se referindo à superfície que esse triângulo ocupa. Essa parte aqui. Igual você vai pôr piso na sua sala, você quer saber a área que tem a sua sala. Para cobrir esse triângulo, a gente tem o conceito de área. Perímetro, então, seria o rodapé de uma sala, é o contorno, a medida do contorno, e área é a medida da superfície ocupada por esse triângulo. E a fórmula para calcular a área é assim, ó. Você pega a medida da base, multiplica pela altura do triângulo e divide por 2. Ah, quem é a base e quem é a altura?
A base do triângulo, vou colocar em roxo. Por exemplo, o lado BC, que está encostadinho aqui no chão, ó, é a base. Ó. E a altura desse triângulo, ele estando nessa posição, a altura é como se fosse aqui a cabeça do triângulo até chegar no chão. Ó. Essa é a altura do triângulo. E aqui, veja que eu não pego aqui e vou aqui para o chão, eu vou retinho, né? Retinho, sabe o que significa em matemática? Formando um ângulo aqui de 90 graus. Então eu tenho o chão. Uma retinha aqui, ó, encostando, que a gente fala retinho, é formando um ângulo de 90 graus. É uma perpendicular. É tão famoso o ângulo de 90 que ao invés de fazer esse símbolo para o ângulo, ele recebe um sinal diferente, ó, um quadradinho com pontinho. Isso aqui significa 90 graus. Então, para achar a área, depois eu vou dar exemplos numéricos. Aqui está tudo em letra, né? A base, vamos supor que a base for 10 centímetros e essa altura em amarelo seja 5. O que você vai fazer para achar a área? 10 vezes 5, que dá 50, e divide tudo por 2. Nós vamos fazer exercícios. Agora é uma parte teórica. Então, perímetro é o contorno, somar todos os lados. E a área do triângulo é pegar a medida da base, que é aquela que está encostadinha no chão, multiplicar pela altura, que é aquela que está em amarelo, e dividir tudo por 2. Lembre-se que o pontinho, que está aqui, a gente usa o pontinho, que é o velho sinal de vezes, que a gente não vai usar mais o x. A próxima parte são exercícios. Uma outra coisa muito importante, triângulos. O que pode acontecer? Triângulos com os 3 lados iguais. Então, como que eu mostro para quem está olhando que os lados são iguais? Eu faço uma marquinha. Vou pôr de outra cor aqui, amarelo. Ó, se eu quero dizer que esse lado é igual a esse, eu faço um risquinho nesse, um risquinho nesse e um risquinho nesse. Quem vê, os 3 lados são iguais, ó, porque todos têm a mesma marquinha. Tem triângulos que têm 2 lados iguais e um diferente. Então, ó, esse lado é de um tamanho. Se esse lado é igual a esse, como que eu vou fazer? Eu vou marcar 2 risquinhos nesse e 2 risquinhos nesse. Ó. Isso poderia ter feito ao contrário, marcar um risquinho aqui e 2 aqui. Então, só de olhar eu sei que esse triângulo tem 2 lados iguais e um diferente. E se tem os 3 lados diferentes? Um risquinho em um risquinho em 2 e 3 risquinhos no outro. Isso mostra que os 3 lados são diferentes. Esses triângulos, então, recebem um sobrenome, um adjetivo. Esse aqui é um triângulo equilátero. Se tiver um texto escrito triângulo equilátero, significa que ele tem os 3 lados iguais. E com 2 lados iguais, se chama triângulo isósceles. Isósceles. E os 3 lados diferentes? Escaleno. Certo? Agora, vamos fazer alguns exercícios. Quero que você pense nesses 4 exercícios. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero de lado 3? Qual o perímetro de um triângulo equilátero de lado 5? Qual o valor do lado de um triângulo equilátero de perímetro 36? Qual a área de um triângulo de base 4 e altura 2? Pense direitinho. Se precisar, assista a aula de novo e tente fazer. Obrigado e bons estudos.